Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? E vamos chegando. Vamos ver aqui os sinais. Eu sou Juana Labres, vocês já sabem. E eu tô aqui justamente para conversar com uma pessoa fantástica que eu admiro muito. É a doutora Mariana Garcia, geriatra. Uma pessoa que tem muito a ensinar mesmo. Já fiz live com ela lá no YouTube, no canal Minha Mãe Tem Alzheimer, e hoje ela vem aqui no Instagram. Tudo bem, Neuza? Como é que vai? Tô vendo aqui a Lilian Cavalcante, entrou também. E ela já chegou, nossa! Já vou. Seja bem-vinda. Vamos ver aqui. Já chegou. Cheguei. Chegou, tudo bem? Tudo bem, e você, Rosilene, Juana? tudo. Rosilene Evangelista está aqui também. Estou vendo aqui que o pessoal está chegando. É isso aí. Todo mundo dentro. Vamos ver aqui que eu estou com um problema técnico aqui. Estava rodando. Tá. Todo mundo entrando. Andréia Ramela, Matal Live. E outras 9 pessoas chegaram. Nós estamos com 10 pessoas, já estão chegando, pessoal. Estava te apresentando. Que bom. Que é um prazer enorme estar conversando com uma pessoa como você, com a sua vasta experiência, apesar da pouca idade, né? Eu sou mais velha que você, só 6 meses, então tá tudo bem. Coisa pouca, né? E sabe, live gostosa é assim, quando a gente faz pela segunda, pela terceira, pela quarta vez, porque começa a ter o quê? Uma sintonia, uma empatia, e ela flui com uma naturalidade, e é muito bom mesmo. E eu quero te agradecer, antes de mais nada, muito obrigada por ter aceito, de estar aqui comigo novamente, e estar falando de um assunto, né, tão pertinente ao envelhecimento, que ultimamente, como nós estamos vivendo mais tempo, podemos tranquilamente passar dos 100 anos, as demências estão aparecendo. Sim. Fora outras doenças, as demências estão aí. E a gente precisa prestar atenção nessas demências. Começar na minha faixa etária, um pouquinho antes, a se cuidar também. Porque nós vivemos em cidades poluídas, em que o alimento fácil e rápido é mais gostoso, e levamos uma vida não sadia. E quando chega ali, o que acontece? O fator genético, seja ele ou não, contribui com que a demência apareça. E não é só Alzheimer, nós temos uma lista. A gente fala mais do corpus de Levy, da frontal, da vascular, do Alzheimer, mas tem muitas outras. Eu nem sei pronunciar o nome. E não sabemos nem explicar por que elas aparecem. E eu vou deixar você se apresentar ao pessoal, apesar que eu já falei, para quebrar o gelo, para você estar chegando. O pessoal eu estou acompanhando o chat aqui no computador. Fica muito mais fácil do que eu ficar toda hora clicando e procurando pergunta, né? A Regina Machado te dando boa noite, paz e bem para todos, Janelle Siqueira, Fátima Menezes, Isa Souza, Gilberto Abdala Júnior, Ana Gouveia, Expedita, Fátima Mendes, meu pai do céu, o negócio está andando aqui, muito bom. Muito obrigado, pessoal. Você faz sucesso, hein, mulher? Eu nada. O perfil é seu que tá bombando. Nada, nada. Isso aí faz parte do trabalho, né? Mas se apresente pra gente, né? Bom, primeiro eu queria te agradecer pelo convite, né? Faço minhas as suas palavras. A gente vai repetindo as lives aí e o negócio flui, o pensamento flui, as ideias fluem, né? Então sempre vira um bate-papo muito gostoso.
e o assunto não acaba, né? Se deixar, a gente fica aí falando horas, né? E, bom, mas me apresentando para o pessoal, meu nome é Mariana, eu sou médica geriatra. Eu tô instalada aqui no interior de São Paulo, né? Mas através do Instagram a gente consegue ajudar muita gente, né? Tem gente até de outros países que vem falar com a gente consegue orientar. Eu tenho pós-graduação em cuidados paliativos também. E assim, gosto muito, atuo muito nessa área de demência, né? É uma área que sempre me encantou na graduação, né? E também pelo lado pessoal, né? Eu tenho uma avó que tem Alzheimer e tenho um avô que tem demência de corpúsculos de Lewy, né? Então eu tenho um casal de avós com demência e casa de ferreiro aí, o espeta de pau, realmente. Então tem os dois aí. Verdade. Então eu vivo profissionalmente, mas também vivo internamente, né? Essas doenças, né? Porque é um conjunto de doenças. E sei realmente o quanto não é fácil, né? O quanto é difícil cuidar de alguém com demência, né? É isso. Sim, com certeza. E você faz lives às terças-feiras, né? Faço. É 5 horas. 5 horas. 5, 5:10, cinco e 5 horas, né? quinze. Eu tento assistir a maioria que eu posso, porque é a gente criar uma conexão, de agendar isso, porque você traz pessoas ao vivo, você convida a pessoa ali. Eu já Uhum. fui uma das convidadas, e ela coloca a sua dúvida, e você responde com uma tranquilidade, com o seu conhecimento, e aquela dúvida pode ser a dúvida de muitos. Eu lembro que, na época, eu falei sobre o sono, Uhum. porque tinha uma pessoa no grupo do WhatsApp que estava falando desse sono irregular. Eu encaminhei depois aquela live, aquele link para ela, e ela agradeceu muito. Então, é importante as pessoas estarem aqui. Nós estamos com mais de 20 pessoas agora assistindo, o pessoal ainda está entrando, por isso que eu ainda não comecei o tema, para que, ao vivo, você tenha dúvida, vai ali, que a pandemia deu duas grandes oportunidades para a gente. O atendimento através da internet, o atendimento médico, Uhum. psicológico, o atendimento em si e as lives. Cada vez estão mais especializadas, cada vez mais interessantes com temas. Eu não assisto só sobre Alzheimer, eu assisto temas diversos, porque tem um público muito diferente, diferenciado que me segue. E a Josenice Maria diz que fez o curso com você, hoje é apaixonada por tudo que ela ensina. Ela é uma fofa, seguidora raiz aí, né? Tô vendo o Josenice pessoal Maria. aí que tá sempre frequente nas lives. E essas lives que eu faço de terça-feira, porque assim, eu sempre tento responder todo mundo que me manda mensagem e tal, né? Só que aí eu comecei a perceber que pelos directs, né, as pessoas me mandavam às vezes uns textos gigantes assim, e muita informação me falta, né, para conseguir ajudar aquela pessoa, né? Muita coisa eu não consigo ajudar à distância, né? Eu teria que ver o paciente, mas muita coisa eu consigo orientar, mas me faltava muitos detalhes. Então ficava, sabe, uma demora para conseguir ajudar essa pessoa. E aí eu falei, gente, se eu conseguisse conversar com ela, né, seria muito mais fácil. Foi aí que me deu essa ideia da live, que eu tô fazendo acho que desde fevereiro. Uhum. Toda terça, uma ou outra só que eu acabei não fazendo, tive alguma intercorrência, mas tá sendo muito bacana, porque o pessoal às vezes não quer participar ao vivo da live, mas manda mensagem também. Mas sempre que participa ao vivo, Sim. eu acho muito enriquecedor, porque você tem essa troca E as, realmente, né? A pessoa chega com uma dúvida, e mas as aí você acaba perguntas, falando de mil coisas, né? Então é muito legal mesmo. coisas. E as perguntas se repetem, né? As perguntas se repetem, às vezes, quando é por texto. E você fazendo ao vivo, como eu costumo fazer também, você acaba atendendo aquele número de X pessoas que fizeram a mesma pergunta. Porque, apesar de nós sermos pessoas diferentes, heterogênicas e não homogênicas, a doença ela tem algumas características próprias da doença,
mas também tem da pessoa em si, Sim, que acaba influenciando. com certeza. Então, como é que foi a minha vida passada? Como é que eu era antes? Como é que eu estou hoje com a doença, vamos dizer assim? E assim por diante. Continua chegando gente, Carneiro, Suzana, Sandra Lúcia, a Neuza está dizendo que DCL é muito suscetível aos neuro, neuro, Neurolépticos. neuro... Obrigada. Sabe aquela palavra que não sai, daqui a pouco eu falo sozinha, Enrolou 10 tudo. vezes, saiu. Agora enrolou, não vai sair. Deus, escreve menos assim, palavra difícil, não, que eu tô, tá? Língua presa. Brincadeira, brincadeira. Nas alucinações, quais antipsicóticos saem os mais indicados? Obrigada. Deixa eu ver se eu preciso repetir, né? Não, eu Vamos entendi tá, a pergunta entendeu? dela. Não, a Aham. gente até responde a Neuza agora, quais os mais indicados? Ok, digo, ela corrigiu. Vamos responder a ela, mas depois a gente entra no tema propriamente dito da demência, para depois estar respondendo as dúvidas, sem problema Tá nenhum. bom. Tudo bem assim? Tudo bem. Tá bom? A live é Então, sua e eu bora vou que bora. seguindo o fluxo. Neuza, é o seguinte. Nossa! Não... A demência de corpúsculos de Lewy, né, que é a DCL aí que ela colocou a sigla, ela normalmente, uma das características dessa demência é realmente não reagir bem aos neurolépticos, os antipsicóticos, né? Apesar de ser uma... Saiu. Hã? Saiu a palavra agora. Saiu. Apesar de ser uma característica da demência ter muita alucinação, né, o que a gente trataria com antipsicótico, a gente percebe que tem uma piora muito grande com o tratamento de antipsicótico, e isso é uma característica da demência, tá? Não existe um remédio antipsicótico que seja mais indicado para demência de corpúsculos de Lewy, tá? O que costuma melhorar bastante a alucinação? O tratamento da própria demência, tá? E às vezes, se for necessário, o uso muito baixinho de algum antipsicótico, tá? A gente tem alguns antipsicóticos atípicos, né? Como a quetiapina, olanzapina, aripiprazol, que podem ter um efeito melhor nessas demências, tá? Mas não tem um remédio, um antipsicótico, fala assim, ó, esse aqui você pode usar que vai ser tranquilo, tá? Tem realmente testar às vezes. Qual a diferença, então, do corpus de Lewy para o Alzheimer? Existe alguma área que é afetada por último, ou inicial? Qual é a principal diferença Bom, eu vou entre falar as de duas todas as demências? demências em geral, né? Então, Porque tá bom. assim, Então, como que que a manda? gente diferencia uma demência da outra, né? Eu acho que a gente podia Uhum. deixar essa pergunta um pouco mais ampla, né? Ok, perfeito. Principalmente na fase inicial da demência, onde a gente consegue perceber na clínica, né? As maiores diferenças, né? Então, por exemplo, o Alzheimer típico, a gente costuma ver um predomínio de prejuízo da memória recente, né? Que é na região do hipocampo. No demência de corpúsculos de Lewy, muitas vezes a memória está preservada, mas a gente começa a ter muita alucinação, começa a ter sintomas parecidos com o Parkinson, né? Então, no começo de cada demência, a gente vai afetando áreas do cérebro diferentes, tá? Então, esse início da doença é onde a gente consegue realmente diferenciar uma demência da outra. O diagnóstico é clínico, né? Então não tem assim, particularmente, não no dia a dia, né? Nenhum exame que eu vá fazer vai falar assim, olha, deu demência de corpúsculos de Lewy, deu Alzheimer, deu demência vascular, né? Então é um conjunto de Uhum. sintomas que a gente acaba encaixando dentro de uma demência ou outra. Por exemplo, Eliminação, né? oi? Vai por, vai por eliminação. Sim, é assim, quando a gente pega um caso típico, né, a gente consegue encaixar muito fácil, às vezes, né? Existem alguns exames, que é a ressonância com emissão de pósitrons, que é o SPECT, que capta
ou capta menos em algumas regiões e consegue sugerir também algumas etiologias para a gente. Mas, assim, basicamente, na maioria dos lugares o diagnóstico é clínico. Até ia dar um exemplo recente. Uma paciente que eu fechei um diagnóstico de demência para ela, né? Ela realmente fechei o diagnóstico de demência para ela. Só que eu fui muito sincera com a família. Eu falei, olha, eu não consigo te falar se esse quadro dela é um Alzheimer atípico, tá? Ou se é uma demência de corpúsculos de Lewy. Porque ela tinha um pouco de cada coisa, sabe? Então, assim, não era nem típico de um, nem típico do outro. Eu falei pra ela, falei, olha, eu não consigo, assim, sem um exame do SPECT que eu te falei, fechar essa diferença pra você. Aí a filha até virou pra mim e falou assim, mas e aí? Eu falei, bom, o cuidado, o tratamento em si muda muito pouco, né? A gente vai cuidar e tratar praticamente da mesma maneira. Então, eu não vejo necessidade da gente ficar investigando além disso, porque um quadro demencial tem, né? E uma conversa muito bem estabelecida, a família também optou por parar por aí a investigação. Mas eu realmente até agora eu fico na dúvida. Eu tendo mais para um lado para o outro, mas falar certeza mesmo, eu fiquei bem na dúvida. Tem casos que são, sim, desafiadores, né? A maioria se encaixa bonitinho, mas alguns têm características de um, de outros. Às vezes a gente pode até chamar de uma demência mista, né? Que tem pessoas que têm mais de um tipo de demência, então a gente pode até chamar de uma demência mista, talvez ela poderia se encaixar nisso, mas ficamos nessa. A demora do diagnóstico, quer dizer, a gente começa a perceber os nossos idosos, os nossos pais, avós, que tem alguma coisa errada, né, ali. E a gente acaba confundindo muito, isso tem que ser muito claro para as pessoas começarem a perceber que essa demora acaba atrapalhando o início do tratamento. E o que eu quero dizer? Por exemplo, a minha mãe, eu levei 2 anos para desconfiar que tinha alguma coisa errada. Eu, sendo psicóloga, sendo filha, achava que aquilo era caduquice, era coisa de idade, porque minha mãe já tinha mais de 80 anos, que é o Alzheimer clássico, era uma pessoa muito ativa, e ela começou a ter algumas dificuldades básicas, como valores em espécie, ela já não sabia o valor de cada compra, confundia as notas, começou a ter uma dificuldade de reconhecer algumas pessoas, de falar de algumas que já tinham partido como se fossem vivas, a ter uma dificuldade de manipular o celular, o aparelho telefônico, que não era uma coisa antiga para ela ter uma memória, era uma coisa recente. E eu achava que aquilo tudo era estranho, mas, pô, mamãe tá ficando velhinha, né? Quer dizer, cabe um alerta às pessoas que, quando perceberem esses sinais típicos, eu acredito que aconteça, na maioria das vezes, são os mesmos com relação à memória, a mudança de humor, a agressividade, e etc., já procurar um profissional, de preferência com uma base de experiência ligada a demências, propriamente dito. Né? Não precisa ser um neuro, um psiquiatra, um geriatra. Eu procuraria direto um geriatra, foi o que eu fiz. Por quê? Porque aí sim esse profissional estaria indicando outros ou não. A geriatra que me atendeu na época era especialista aqui no Rio de Janeiro, ainda é, em demência, e ela praticamente só fez uma entrevista, um bate-papo, um exame laboratorial para descartar algumas coisas e bateu o martelo, Alzheimer. Mas é. Não estou puxando sardinha para médica geriatra, tá, pessoal? Eu só estou dizendo a minha experiência, a minha vivência. Eu levei 2 anos para descobrir que minha mãe tinha algum tipo de demência, e isso, no primeiro período de primeiro ano, isso eu senti muita culpa. Ai, se eu tivesse levado antes, ai, se eu tivesse feito isso, ai, se não sei o quê. Essa culpa é natural. Você deve ver muito isso entre os familiares, que a não aceitação da doença,
Não, mas não, a senhora está errada, a senhora não fez todos os exames. Como é que você sabe? Só porque mandou desenhar um reloginho, só porque tirou um exame de sangue lá para ver os coisas? Não, tem que ser mais coisa, tem que fazer isso, fazer aquilo, faz um... Vou procurar outra pessoa. Você deve vivenciar isso quando você fecha o diagnóstico. Eu, praticamente, quando o diagnóstico foi fechado, eu senti duas coisas. Primeiro, o alívio, porque eu sabia que era uma demência, porque eu não sabia o que era a quinta profissional que eu procurava, os outros tinham dopado a minha mãe, e eu não aceitava isso, e ao mesmo tempo um buraco no chão, por ser Alzheimer, né? E eu não ter percebido. Boa noite, Joá, tudo bem, meu querido? Muito obrigada pela sua presença. Um beijo. Assim, E aí? a culpa, eu falo que ela é inerente, assim, do cuidador, né? E porque assim, eu vejo os cuidadores se culpando por tudo mesmo. Hoje mesmo, vou até dar outro exemplo, né? Porque eu acho que isso deixa mais próximo da nossa realidade, né? Atendi uma paciente que ela tá com quadro demencial, mas dela é porque ela teve um câncer no cérebro e teve que fazer radioterapia. E a radioterapia, ela infelizmente deixa sequelas importantes no cérebro, né? E aí o marido dela tava assim, arrasado, arrasado, arrasado. Nossa, mas por que que eu deixei ela fazer a radioterapia? Que não sei o quê. Eu olhei para ele e falei, olha, ela tinha que fazer a Se não fizesse, radioterapia. Se ela se não não tivesse fizesse, feito a radioterapia, ela não estaria entre nós. Entendeu? Ela não teria tempo de desenvolver uma demência, porque ela teria morrido, né? E ele, não, mas nossa, agora eu vejo, ela não consegue às vezes concluir uma frase, não sei o quê. Eu falei, era cobertor curto, né? Então, e assim, uma culpa tão grande de uma coisa que ele jamais deveria se culpar, né? Então, assim, eu já tive pacientes não, cuidadores que não conseguiam fazer xixi de porta fechada, mesmo tendo outras pessoas que pudessem olhar aquela pessoa de culpa de que pudesse acontecer alguma coisa enquanto ela fechou a porta para fazer xixi, sabe? Então, assim, isso é uma coisa inerente do cuidador, mas a gente tem que tomar muito cuidado. A gente, como profissional, e eu falo a gente porque você também é profissional da área, né? Apesar de ter vivido isso na pele, a gente tem que cuidar muito desse cuidador, porque ele se culpa demais, ele se culpa muito, ele se culpa o tempo inteiro. Ele se culpa se o idoso comeu, se o idoso não comeu, se o idoso dormiu, se o idoso dormiu muito, se o remédio atrasou 5 minutos, se o remédio caiu no chão, sabe? É culpa o tempo inteiro, né? Então, a sobrecarga do cuidador, ela é muito intensa, né? Então, a gente precisa cuidar muito dessas pessoas, porque os cuidadores adoecem demais, 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 demais. E tem a tendência de ter um luto muito mais complicado depois que esse idoso se vá, né? Porque a pessoa isso é dedica aquela vida e tem aquela culpa, e depois que a pessoa não tá mais aqui, a vida parece que perde o sentido, né? Falar, eu vou acordar e vou levantar da cama, por quê? Eu não tenho o que fazer, eu não tenho quem cuidar, né? Então, a culpa, ela eu falo que na medicina nada é 100%, mas a sobrecarga do cuidador, ela é 110%. Todo mundo com tem. Um certeza. pouco mais, um pouco menos, mas tem, sabe? E é muito complexo isso. O dia seguinte, meu dia seguinte, quando a minha casa estava vazia, a minha primeira pergunta foi justamente essa: e agora? O que eu vou fazer? Cuidei 9 anos, mas na verdade não foram 9 anos. Cuidava desde 2003 para 2004, quando meu pai tinha falecido. E agora? O que eu vou fazer? E o que me fez olhar à frente foi: ops, eu tenho uma família para cuidar, eu tenho uma família para prover, eu tenho objetivos pessoais e objetivos profissionais, eu não posso deixar. Eu vivi o luto, vivi
tudo, tudo. Ninguém sabe, ninguém via, mas esse luto eu vivi e ultrapassei. Eu acho que eu ultrapassei muito bem em menos de um ano. Quando diz que quando passa de um ano já é meio preocupante, né? Eu acho que eu fiz em 6 meses, 7 meses. E hoje a importância é que você olhe o outro olhar, aquela passagem linda que você teve, não se culpe, não se cobre tanto, se perdoar pelo aquilo que você falhou, porque quem, como cuidador, um dia não deu 2 gritos, não pensou em desistir, não aguento mais, não descabelou, quem? Porque todos nós somos muito humanos, ninguém é perfeito, e se cobrar porque um dia você deu 2 gritos, e os outros 365, 64, 63 dias do ano que você cuidou, como é Exato. que fica? Se perde? Então, essa cobrança é irracional, com certeza. Mas, Eu acho que a gente ah, precisa. Ai, desculpa. Mas o que eu acho não, é que a vai. gente precisa encarar esse ato de cuidar, né, como uma chance realmente de se tornar uma pessoa melhor, né? Porque é nesse momento de estresse que muitas vezes você nem se reconhece, né? Eu vejo às vezes muitos cuidadores que falam tipo, mas eu sou tão tranquilo, mas eu não sei, eu não consigo, eu me estresso com tudo que meu pai faz. Sabe? Então, às vezes, é uma chance também para essa pessoa até olhar para ela mesma e falar: será que eu sou tranquilo mesmo? Por que que Uhum. meu pai me tira do sério desse jeito, sabe? Será que talvez essa minha tranquilidade não seja só um jeito de evitar conflito com outras pessoas, mas meu interno não é tranquilo, né? Porque às vezes isso acontece, né? A pessoa acha, e aí ela se vê naquela situação, ela fala: Meu Deus, não sou eu que estou aqui, né? E é uma chance de você ser melhor nesse momento, né? De se perdoar, eu também acho, mas de você tentar evoluir como ser humano, né? Porque a gente tem que acreditar em alguma coisa, né? E por que sua mãe teve É, Alzheimer? Por quê, né? O que que isso trouxe para ela? O que que isso trouxe para você? O que que isso trouxe para sua família, né? Eu acho que tentar tirar alguma coisa disso, né? Porque eu tenho certeza que você é uma pessoa completamente diferente depois desses 9 anos, né? sim, sou. Sou. E interessante você tocar nisso, só fugindo um pouquinho do polo. Em agosto, eu vou trazer justamente uma pessoa que vai falar, o título da live é Celebrando o Amor, onde ela vai falar o tempo de cura de cada um de nós diante de uma família doente, porque o Alzheimer não é só daquela pessoa que está doente, a família fica doente, Exatamente. todo mundo. E você, ao se esquecer como ser humano, como membro dessa família, você adoece e continua, e vai piorando, e vai surgindo dores, vai surgindo. Você deixa de ir a médicos, deixa de ir a dentista, deixa de se cuidar, e você vai percebendo que a sua família está o quê? Adoecendo junto, se fracionando e muitas vezes se separando, Verdade. partindo. E você fica sozinha naquele cuidado, por quê? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Tem uma pergunta aqui da Laine Andrade. Morte de neurônios pode ser a causa da demência? É, depende, tá? É, os neurônios, eles acabam morrendo, mas antes deles morrerem, eles já estão com comprometimento, né? Então, não é por Uhum. falta de neurônio necessariamente que a demência se instala, tá? O Alzheimer, por exemplo, que é a demência mais comum que a gente tem, ele acontece por depósito de algumas proteínas em volta Uhum. desses neurônios que dificultam o trajeto de ligação de um neurônio com o outro.
né? Então, não necessariamente esses neurônios morrem, eles acabam morrendo depois, né? A gente consegue ver realmente nas biópsias uma morte neuronal, mas a doença ela começa muito antes desse neurônio morrer, tá? Então, é verdade que, por exemplo, antes dos primeiros sintomas, a demência ela já está instalada naquela pessoa 10 anos antes, 20 anos antes, pela questão genética, pela vida que ela leva, de falta de exercício, má alimentação, vícios, como tabaco, a exploração da cognição, quer dizer, a pessoa só senta e vê TV, fica ali, não faz alguma leitura, não faz tem um novo aprendizado e os alimentos inflamáveis, olha só, de incêndio, Pegam fogo. pegou fogo. Os alimentos como Inflamatórios. leite, farinha branca e etc., deixam, que levam todas essas consequências, que traz tudo errado, né? E quem, quem fala muito isso é o doutor Pellegrino, que segunda-feira vai estar aqui comigo, no YouTube, no caso, e também o doutor Fausto, fala que a gente precisa rever tudo isso, de um sono tranquilo, de uma alimentação saudável, cortar vícios da nossa vida, aprender uma nova língua, uma nova atividade para se prevenir e adiar o máximo possível essa genética que pode estar conosco ou não. Eu pergunto para o pessoal, alguém gostaria de saber se tem essa propensão, essa genética? Eu não. Eu não também. De jeito nenhum. Eu já fiz essa pergunta e um monte de gente me respondeu que sim, mas eu tenho quase certeza que a maioria dessas pessoas não pensou direito para responder sim. É verdade do Alzheimer, tá? O Alzheimer O Alzheimer. realmente a gente sabe que a fase pré-clínica dele, Laboratórios. ou seja, antes de aparecer qualquer sintoma, por mínimo que seja esse sintoma, ele tem normalmente 10, 15 anos antes de doença. Isso é um dos grandes impedimentos que a gente tem para tratar a doença, né? Porque teoricamente, para você não ter a doença, você teria que tratar pessoas saudáveis, sabe? Então, por exemplo, você às vezes com 40 anos, sem ter sintoma nenhum, você teria que começar a fazer um tratamento. Esse tratamento ainda não existe, mas assim, a gente sabe que seria mais ou menos nessa linha, né? E então, realmente, o que a gente sabe que esses hábitos de vida, né, muito ruins, né, e que a gente vem tendo muito, esse consumo exagerado de gorduras, de carboidratos, né, a obesidade, o sedentarismo, que é uma epidemia no mundo, o tabagismo, são fatores importantíssimos para o desenvolvimento do Alzheimer. A diabetes é uma das doenças que mais predispõe à evolução do Alzheimer e da demência vascular, né? Então, a pessoa que é diabética, ela tem que, sim, ser muito radical no seu tratamento, a pessoa que é hipertensa também, para reduzir os riscos, né? Então, eu assim, eu não sou muito adepta a radicalismos de dieta, sabe? Tipo assim, não pode mais comer glúten, não pode mais comer leite, não pode mais consumir açúcar. Porque eu acho que isso às vezes pesa muito também para a qualidade de vida da pessoa, sabe? Então, você tá ali em busca de um objetivo, mas se privando durante a vida inteira de uma coisa que para você é importante, que talvez vá te prevenir em alguma coisa, né? Mas com certeza absoluta, os excessos que existem hoje são incompatíveis com a saúde, né? A gente tem que realmente começar a pensar em cuidar e nutrir o nosso corpo, sabe? Em dar para ele coisas boas, sabe? Coisas saudáveis, sabe? Realmente comida de verdade e na quantidade que seja necessário para você viver, sabe? Você não precisa comer horrores. Você não precisa. Come para viver ou vive para comer? Exatamente. Isso é uma coisa que eu sempre falo também. Não sou
nem um pouco perfeita nesse aspecto. Eu amo comer, mas eu tô tentando melhorar isso. Mas assim, eu vejo meus pacientes mais longevos e com maior qualidade de vida, sabe? Aqueles pacientes que chegam tipo, 85 anos, o cara sobe no telhado para trocar telha, entendeu? Dirige para cima Meu e para Deus. baixo, etc e tal, e assim, bem pra caramba, sabe? Tem um Uhum. padrão. Eles são magros e eles são ativos. São aquelas pessoas que nunca se acomodaram na vida, sabe? Mesmo depois de Conhecimento aposentar, não ativo. para um minuto sentado. Esse padrão é Perfeito. típico. Eu não vejo um gordinho chegando nos seus 100 anos. Não vejo um sedentário chegando nos seus 100 anos. Eu vejo magros e ativos, sabe? Então eu acho que é uma coisa que a gente realmente tem que buscar, não só para prevenir a demência, mas todas as outras Para doenças, prevenir esses todas as fatores outras doenças. são risco, né? A única coisa que eu falo que eu falo não, né? Que é verdade, que excesso de peso protege é a osteoporose, né? Então, a osteoporose normalmente os gordinhos não têm, né? Os magrinhos têm mais. Mas do resto, os magrinhos saem Minha mãe ganhando. tinha, ela era gordinha. Ela tinha, Não, alguns têm, né? Com certeza. Mas assim, o fator era de risco para bem, bem. osteoporose é baixo peso, né? Mas do resto. E assim, a gente realmente tem que cuidar desse templo que é o nosso corpo e a nossa mente, Uhum. né? Que aí entra também no que a gente estava falando antes, né? Da culpa, da sobrecarga do cuidador, de você enxergar como a família, né? De você tentar melhorar isso. E é uma busca incessante. É, sabe? É um saco Precisamos às fazer um vezes. resumo, né? Mas assim, se você quiser ter uma boa qualidade de vida nessa vida que Deus te deu, é isso, ou rezar para você ter muita, muita, muita sorte, né? E contar com a sorte não é muito legal, né? Você tem que fazer os exames de laboratório pelo menos uma vez por ano. Nós, mulheres ginecologistas, os homens, fazer o exame de toque para prevenção do câncer, porque muitos homens não fazem vergonha, medo, não se Homem já cuidam, tende a se cuidar muito menos do que a mulher, né? muito menos. É, E assim por diante. Nós estamos com a Simone Monteiro aqui. Minha mãe foi diagnosticada com demência senil. Ainda existe esse termo, demência senil? não, não Não, existe. né? Eu já tinha lido algo que não Não. existia. Demência senil é um termo em desuso que não significa nada, na verdade. Você fala qual é a doença Uhum. demência senil? Não existe, tá? Ela tem É, demência senil, mas não disse se era DCL, se era Alzheimer, se era PINC, se exato, ela era. tem uma É, demência, mas falar que é senil não é uma nomenclatura de nenhuma demência, então não especificaram para ela qual era a demência, porque envelhecer não traz demência por si só, né? Então esse termo está totalmente em desuso. Ele foi muito usado quando realmente a gente não conhecia, né, as doenças, a gente não entendia a fisiopatologia, a gente não sabia como diferenciava, como tratava, então isso é coisa de muito antigamente mesmo. bem, ela foi diagnosticada com demência senil, glicose, arteriosclerose. O que fazer? Exercícios, o médico deve ser, pediu para caminhar. Sim, e ela caminha no ritmo dela. E aí, não vejo nenhum Eu acho problema. que, pelo Roda. que você disse aí de gliose, microangiopatia, essas coisas, sugere que talvez a etiologia, Simone, seja vascular, tá? Que é um comprometimento quando a gente tem muita microangiopatia e gliose no cérebro, tá? Então, talvez esse possa ser o diagnóstico da sua mãe. Não tô falando que seja, tá? A demência vascular, ela é como se fosse a pessoa, como se ela fosse tendo micro AVCs
durante um bom tempo, tá? Isso por diabetes, hipertensão, tabagismo, sedentarismo, essas coisas. Talvez por isso o médico deva ter mandado ela caminhar, tá? Isso aí, quando esses Isso. micro AVCs ficam eles acontecem numa determinada quantidade, eles começam a comprometer aquela região do cérebro onde eles estão em maior quantidade, tá? Então, a demência vascular, ela não tem um um caso típico, por exemplo, a perda de memória recente. Não tem. A demência vascular, Depende de muitas onde vezes a acontece. pessoa tem dificuldade, pode ser na memória, pode ser na execução, né, de fazer algumas coisas. Então, por exemplo, a Ruana até falou do teste do relógio, né? Demência vascular normalmente costuma comprometer bem o teste do relógio, né? Então a pessoa não consegue pensar em uma coisa e realmente executar aquilo no papel, né? Não tem essa capacidade de abstração. Então, é uma demência que tem algumas características que podem ser bem mutáveis, mas acho que talvez possa ser o caso da sua mãe. A demência vascular a gente trata com os mesmos medicamentos que a gente trata o Alzheimer, tá? As demências a gente trata com todos os medicamentos, só que normalmente a gente costuma acrescentar o AS e o remédio para o colesterol para evitar que esses micro AVCs progridam, tá? Eu acho que é isso que eu consegui entender aí da pergunta, né? Porque ela fala assim, arteriosclerose é parecido com demência vascular? Então, você já respondeu, né? Que Eu acho pode que ser talvez sim. possa ser esse o diagnóstico pelas características que você disse aí, né? É claro que não dá para eu Sim. falar, né? Remédios como frontal, esomeprazol, eu acho que são os tarjas pretas, né? São fatores de risco para demência? O esomeprazol é, na verdade, para gastrite, é da família do omeprazol, né? Então são classes diferentes. O frontal é da família dos benzodiazepínicos, junto com o Rivotril, clonazepam, essas coisas. Uhum. Eles não causam Os tarjas. demência, tá? Eles não causam demência, mas o uso contínuo dessas medicações e o uso prolongado prejudica a memória, sim, tá? Mas não quer dizer que você fazer abuso dessas medicações você vai desenvolver demência, mas você vai ter um prejuízo na sua memória, tá? Aumento Minha de mãe risco de fez uso. queda, são medicações que viciam. Já o esomeprazol, o omeprazol, essas coisas, há um tempo atrás teve um estudo que sugeriu que talvez eles pudessem causar demência, tá? Mas isso já foi desfeito, isso não é verdade, tá? Eles causam outras coisas, como falta de absorção de vitaminas, algumas coisas assim, tá? Mas não causam demência também. Certo. A minha mãe fez uso do lorazepam mais de 30 anos. Mais de 30 anos. A sua Antigamente redução eles eram prescritos assim, para qualquer com coisa. água. Para qualquer coisa, sabe? Até assim, os próprios médicos não tinham ideia das consequências a longo prazo dessas medicações, né? Então, não dormi hoje. Toma aqui essa medicação, entendeu? E a sua paciente predileta está aqui na live, Ah, Dona Amália. eu vi mesmo. Ela podia aparecer e falar um oi pra gente. Deve estar dormindo já essa hora. Eu sei dela. Uma Tá fofa. aí, Não, o seja. vídeo que postou hoje foi sensacional. Não sei se chegou a ver. Não, hoje não. Depois Eu você não olha consegui ver, como, porque eu não como os consegui artistas reagem quando batem o dedinho na quina. Foi muito bom. ver naquilo. Não, essa semana não, porque eu saí de férias. Estou no módulo 6 da gerontologia e, e eles não perdoaram a gente no ritmo, não. Já entraram batendo. Entendi. Então, eu já pensei até em ir na delegacia da mulher fazer uma reclamação, mas eu falei, não, de repente vão me reprovar por causa disso, vou ficar É, quieta e fazer minha vai tarefa. ficar a aluna queimada lá no Então, curso, né? né, vai. Então, eu tive que colocar muita leitura em dia. Nossa, para poder fazer um trabalho que foi a entrega hoje, eu consegui entregar ontem. E hoje, por favor, eu dei uma respirada, né? Porque ninguém Justo, é de ferro. justo. Justo, né? Porque amanhã começa a outra semana, não quero nem. A Isa Souza diz que meu pai está horrível.
Ele não dorme desde ontem. Já tomou 75 de quetiapina, 10 gotas de Neosine, está falando sozinho e fez xixi no chão. Bem, eu sei que você não pode prescrever nem contradizer o seu colega. Eu acredito que isso aqui seja já prescrito para ela. Mas o que você pode dizer? O que você pode ajudar? Aonde? Bom, sono é uma coisa muito complexa, tá? O que eu falo pra vocês que eu gostaria muito que vocês que cuidam de alguém com demência guardassem. Qualquer mudança súbita do comportamento de um idoso com demência deve ser investigado, tá? Então é assim, ele sempre dormiu bem, de repente ele não dorme desde ontem. Alguma coisa tá Uhum. acontecendo, tá? Ele pode Geralmente é estar infecção. desidratado, ele pode estar com dor, ele pode estar com o intestino preso, ele pode estar com uma infecção, tá? Ele pode estar com Covid, tá? Então, assim, isso deve ser investigado. É diferente daquela coisa assim, de vez em quando ele dorme, de vez em quando ele não dorme, não sei o quê. Mas qualquer coisa súbita que mude no comportamento do idoso que você cuida, tanto para mais quanto para menos, deve ser investigado. Não atribua isso à demência, tá? Porque às vezes o idoso que tem demência, tudo vira demência. Ele tá com falta de ar, então é da demência. Não, as pessoas que têm demência, elas também têm outros problemas de saúde, tá? Então, qualquer mudança súbita deve ser investigada. Verifique se ele não tá com dor, se ele não tá com qualquer incômodo, tá? Se ele não tá tendo febre, se não tá ardendo para fazer xixi e procure atendimento. Essa é a orientação que eu posso te dar, tá? Muitas vezes, Uhum. se a gente começa a dar muito medicamento sedativo, o idoso normal, tá? O idoso que envelheceu saudável, qualquer idoso, ele vai diminuindo a capacidade dos seus órgãos, tá? Então, o fígado dele funciona um pouco menos, o rim funciona um pouco menos, tá? E a maioria dos medicamentos é metabolizado no fígado ou no rim, ou nos dois, tá? Se a gente começa a dar remédio, dar remédio, dar remédio, esses remédios, uma hora, eles fazem efeito, tá? Só que por metabolizar mais lentamente esses efeitos, ou seja, jogar para fora mais devagar, às vezes seu pai vai passar dormindo aí uma semana, tá? Então, toma muito cuidado com esse negócio de enfia remédio, enfia remédio, enfia remédio, tá? Não sei se foi com orientação médica, se não foi, mas toma muito cuidado, porque eu já tive paciente que teve que ser intubado, tá? Porque remédio, 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 de repente, uma hora, pum, chumbou e teve que ser intubado, porque senão ele corria risco de vida, tá? Então, toma muito cuidado com isso. Sim, inclusive uma vez aconteceu com a minha mãe, que eu já sabia dessa informação, o rim e do fígado, a, que a medicação fica acumulada, a urina, às vezes, não sai tudo, e você no dia seguinte dá a dosagem que é prescrita, no dia seguinte você dá de novo a dosagem, e assim sucessivamente. Depois de vários dias ou um acúmulo de semanas, aquela medicação está ali dentro, sendo ainda trabalhada. E minha mãe dormiu, tipo, 5, 6 horas da tarde de um dia, 3 horas da tarde do dia seguinte, ainda estava dormindo, sem se alimentar, sem beber uma água, etc. Eu não pensei duas vezes. Procurei ajuda, chamei, no caso, uma ambulância que veio, aplicou uma injeção nela para poder despertar e alegou justamente isso. Ela estava dopada com essa medicação, mas a medicação é a medicação prescrita do médico. Sim, conversa com ele que aconteceu essa situação, porque a sua mãe, ela tem quase 90 anos. De repente, a dosagem, tem que tirar alguma coisa, mexer alguma coisa, que é um risco. Eu já vi outras pessoas falando isso. Meu marido está dormindo direto desde o dia tal, não sei o quê. Gente, isso é muito sério. É muito sério. Olha aí o caso dela. Ela acabou de contar. A gente tem que tomar É muito cuidado impressionante. mesmo com isso, porque às vezes o idoso, ele é como se ele tivesse assim na corda bamba, tá? E aqui eu não tô falando só do idoso com demência, tá? Muitas vezes ele tá super bem, mas um pouquinho que ele decai, o negócio fica muito grave, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que, por exemplo, o rim.
O rim do idoso, naturalmente, a gente já vai perdendo função renal com o envelhecimento, né? Então, às vezes, um idoso de 90 anos, o rim dele vai funcionar aí 50% de um rim de um adulto. Uhum. Isso, normal, tá? Só simplesmente por ele ter chegado aos 90 anos. Então, muitos medicamentos têm que ter a dose ajustada, tá? Para pessoas que têm um rim que funcionam menos do que o normal, né? Então, porque senão corre um grande risco de intoxicação mesmo. Isso aí. A Vânia Freitas, boa noite, doutora. O medicamento. Ah, tá. Ela pergunta entre o clorazepam e a quiatipina, o que é melhor? São medicações completamente diferentes, tá? O uso delas é completamente diferente. Só vou falar uma coisa aqui, ó, polêmica, tá? Nenhum dos dois serve para fazer dormir, tá? Eles têm o Nenhum efeito deles é para dormir. colateral de dar sono, mas não devem ser Uhum. prescritos para fazer as pessoas dormirem, tá? A quetiapina é um antipsicótico, então ela pode servir para pessoas que têm alucinação, pessoas que têm esquizofrenia, né? Pessoas que estão com algum delírio, pessoas que estão agressivas, para pessoas que têm uma depressão grave, para associar com o antidepressivo. Esse é o uso dele, tá? O lorazepam, ele é um benzodiazepínico, tá? Que ele serve para quê? Para depressão grave, para síndrome do pânico, tá? Então, o uso deles é para isso. Eles têm o efeito colateral de dar sono, e aí eles são usados para dar sono, só que não é o uso indicado deles. O fitoterápico maracujina me dá sono. Esse serve E é para o para sono. isso mesmo, no sono, para dar uma relaxada. De vez em quando eu tenho que Mas você tá recorrer, né? achando Assim, então, maracujina para comprar? Tinha saído do mercado. não, o maracujina não. Ah, tá. Outra marca, é outro laboratório, mas tem Mas o tem os mesmo mesmos nome, que é o componentes da maracujina? Sim, Ai, sim, que legal. sim. Depois me manda, Depois eu fotografio, mando para porque você. ninguém mais Eu não acha estou com ele maracujina. aqui. Saiu, acho que Mas eu falo maracujina acabou, que ele é né? o mais popular, né? É Prezi... Tem um nome técnico ali. Mas é o que tem funcionado. Eu tomo de noite, que eu esqueci de tomar hoje, senão eu ia ficar bocejando aqui, né? É imediato, dá um soninho bom e é muito melhor do que essas tarjas pretas. Isso aí dá uma acalmada na ansiedade. Quando você está irritado, não está conseguindo dormir, toma, tranquilo. Tá? Não estou prescrevendo para ninguém, não. Converse com o seu médico, por favor. O médico, a Simone está respondendo que o médico disse sobre a doença senil que não é Alzheimer. Então, provavelmente é aquilo mesmo que você falou, e é possível ser. Vamos ver aqui, glicose no cérebro. Nossa, agora eu corri aqui, eu me assustei. Tem umas 349 perguntas aqui. Ah, minha irmã teve AVC, é a Fátima Brandão, paralisou a mão esquerda. Alguns médicos dizem que pode operar, outros dizem que não. Falta informação aqui. Eu não sei se ela continua embaixo. Me dá só uns segundos. Às vezes, não diz. A Neuza fala, o muco pode ser medicamentoso? Eu vi essa pergunta. Acho que é muco na urina, né? Que ela estava querendo dizer. É, Muco, Bruno, pode ser medicamentoso? Ela não quer pensar que Normalmente é falta de água, viu, Neuza? Muco, grumo, pode ser falta de água. E se tiver algum sintoma associado, pode indicar infecção, tá? Mas não de remédio em si. Tá, a Cibele diz, a minha mãe teve infecção urinária, tomou antibiótico, porém eu gostaria de refazer o exame. Mas o médico disse que não é necessário. Será que a infecção é curada somente com dose de 7 dias de antibiótico? Eu esqueci o nome. A Cibele, né? Cibele, o seu Cibele. médico tá correto, tá? A gente não precisa repetir exame de urina para ver se tá curado a infecção de urina.
A cura, ela é clínica, tá? Mesmo o tratamento da infecção de urina é clínico, tá? Às vezes você pode fazer um exame, vir um exame de urina alterado, aparecer o nome da bactéria, qual antibiótico que mata. Se a pessoa não tiver sintoma, ela não deve ser tratada, a não ser que ela esteja grávida, tá? Como não é a faixa etária que a gente está falando aqui, então a gente não trata a pessoa que não tem sintomas. Do mesmo jeito que se ela tomou 7 dias de antibiótico e os sintomas cessaram, acabou, tá tratado, ponto final. Eu estou pulando algumas perguntas que estão falando sobre medicação, se deve tomar assim, assada, assim, lá. Por quê? Porque nós temos uma ética médica, gente. Se o médico prescreveu dessa maneira para vocês, vocês vão colocar a doutora Mariana numa sinuca. Não posso Dela nem responder falar. ou não. Ela não pode. Ela não pode. O médico é que acompanha, se tomou meio comprimido de manhã, se toma à tarde, não sei o quê, se isso está certo. Então, essas perguntas, pessoal, eu vou pular, só estou dizendo para não repetirem, porque existe uma ética médica, a gente sabe disso. Todo profissional tem que respeitar o seu conselho. Ah, a Simone fala, então a demência vascular deve ser tratada com o quê? Aí ela cita algumas medicações. E, pelo que eu me lembro, você disse que o tratamento é basicamente o mesmo em todas as demências. Então, o que o médico prescreveu, Simone, passando à sua frente, tá? Claro. Deve ser seguido. E, diferente de alguma incorrência, você deve procurá-lo. Ele que vai estar fazendo esses ajustes. Esse caso, vamos em frente, né? Ver se tem mais alguma coisa aqui. Daqui a pouco a gente faz 1 hora de live. Josenice. Elogio é bom a gente ler também, né? É bom, né? Obrigada por trazer a doutora Mariana para essa live, muito esclarecedora e valiosa, me ajuda demais. Agradeço as duas por essa maravilha de live. Deus abençoe. Amém. Deus nos abençoe. Amém. E etc. Vamos ver. Qual o sintoma da desidratação? Sintomas de desidratação no idoso normalmente é sonolência, perda de apetite, apatia, tá? Mas isso já seria um quadro grave de desidratação, tá? Os primeiros sintomas vai ser boca seca, você vai perceber que aí já não é um sintoma, é um sinal, né? Mas você já percebe que, por exemplo, não tem, você olha a boca da pessoa, ela já não tem aquela umidade, tá? Uhum. O olho, às vezes, não tem aquele brilho, ele já tá mais sequinho. A pele. Um teste que é interessante fazer, né? Você pegar a pele e puxar, tá? A pele que puxa e vai voltando devagarzinho, ela tá desidratada, tá? Observar o padrão da urina também é importante, aí é um sinal, tá? Então, aquela urina que tá em pequena quantidade, bem amarelada, com cheiro forte e tal, é um sinal de que tá faltando água, tá? A desidratação, ela pode levar até o coma, né? A morte. Mas esse é, assim, o caso mais grave dos graves, tá? A Simone repete aqui, dizendo que a mãe dela tem infecção urinária de repetição. Seria por causa da fralda noturna ou por causa do diabetes? Pode ser os dois, tá? O uso de fralda, forrinho, absorvente, essas coisas facilita a infecção de urina, tá? Quem tem diabetes tende a ter também mais infecção de urina. Às vezes ela pode ter o que costuma acontecer muito com mulher, tá? Pela atrofia da vagina, pela falta de hormônio, desde a menopausa, isso também facilita ter mais infecção de urina. Então, às vezes, um dos tratamentos que a gente faz para infecção de urina de repetição é fazer reposição hormonal, tá? Isso tudo orientado pelo seu médico, às vezes melhora, tá? Mas o forro, a fralda, com certeza deve ter um grande fator aí, tá? Hum.
Às vezes eu vejo as pessoas perguntando assim, a fralda noturna da minha mãe, do meu pai, vaza durante a noite. O que eu devo fazer? Aí, desculpa. É, Aí eu respondo. assim, talvez Você troca comprar a uma fralda do seu fralda bebê? maior ou uma fralda melhor, não sei. Ou no meio Ou da trocar noite mais trocar a vezes, fralda, né? né? Gente, porque a fralda, a qualidade da fralda, dependendo da quantidade de urina, quando é inverno, ela é maior do que no verão, porque no verão a pessoa transpira. O que eu fazia era acordar. Eu me programava para acordar num determinado horário da madrugada. Eu ia lá passar a mãozinha nela, se tivesse sequinha, beleza. Se tivesse molhada o absorvente interno, que aparece a marca, eu fazia, sem pena nenhuma. Ela nem acordava às vezes. Tomava tarja preta, né? Como ela ia acordar? E fazia a troca e a higiene. E outra coisa, gente, trocar a fralda sem fazer a higiene é fazer 6 por meia dúzia. Infecção tá aí. Isso é verdade. É acordar mesmo. Infelizmente, não tem outro jeito. A fralda maior que tem não vai durar. Se a pessoa for dormir 10 horas da noite e for acordar 8 da manhã, não dura esse tempo todo. É que nem desodorante 24 horas. Você acredita nisso? Depende muito da pessoa, né? Se a pessoa exige um grau um pouco melhor de desodorante, não funciona. Não funciona? Não, não funciona. Nenhum desodorante é 24 horas. Isso é mentira. A partir de qual idade se trata com geriatra? O ideal é procurar o geriatra a partir dos 40. Tem um monte de gente Todo mundo que está atrasada na aí, né? live. Todo mundo que está na live. Geriatra. Sempre ouvi falar a partir dos 60, né? É porque a partir de 60 você vira idoso, né? Mas a partir dos 40 você já tem alguns reflexos importantes do envelhecimento. Então já tem benefício. Ah, tá. Minha irmã não ficou com nenhuma demência, mas essa veia que os médicos falam que é como um fio de cabelo, que nos preocupa fazer cirurgia ou não. É a Fátima Brandão. Deixa eu ver se eu acho Ah, é que ela tava o falando início que a irmã dela. teve um AVC, né? Isso. Aí é difícil, né, Fátima, eu conseguir te ajudar nisso, Tem porque eu Deus. precisaria ver o exame dela, saber o que que ela, o que que aconteceu, né, de verdade, assim. Porque, assim, não é todo mundo que tem AVC que tem demência, tá? Tanto que a demência vascular, eu falei que era micro AVCs. Então, não é esse AVC que a gente conhece, que entorta a boca, que perde força de um lado do braço, entendeu? É uma doença microvascular, tá? Não é esse AVC macrovascular que a gente conhece. Sim, e com relação à fralda, Simone continua aqui perguntando quantas vezes tem que trocar. Toda vez que fizer um xixi, gente. É, assim, Você no mínimo gostaria, 5 vezes por dia você tem que trocar a fralda. Mínimo, tá? você gostaria de andar urinada? Ficar urinada numa cama, mesmo com fralda, é desconforto. Sim. A urina, ela tem. Você está ali em contato, isso causa infecção, porque a nossa vagina ela tem bactérias do bem e tem bactérias do mal que estão sempre numa eterna luta, se gladiando ali. E a urina é propícia a que as bactérias do mal vençam, né? Uhum, Vençam o do bem, sim. causa infecção. Então, é trocar 5 vezes, 6 vezes, quantas vezes forem necessárias, e fazer sempre essa E higiene, usar o tá? mínimo de fralda possível, né? Então, assim, realmente só usar fralda se a pessoa não consegue segurar o xixi. Não usa fralda por facilidade, né? Então, às vezes, é difícil levar até o banheiro, então vou deixar de fralda. Não é o indicado. Pois é. No caso da minha mãe não andava, tinha uma artrose. Uhum. E ela não conseguia andar até o banheiro e quantas Não, vezes assim, ouviu o se possível, por mais que dê trabalho, não use fralda. É isso aí. Nós estamos com 1 hora de live já. Eu sei que você é mãe também.
tem as suas Tô aqui, obrigações, ó. você está aqui nos 0800 com a gente também, está de olho, Tô né? de olho Tá no certo. pequeno. E não tendo mais nenhuma pergunta aqui, porque eu acho que ah, as pessoas já estão se encerrando aqui. A Simone disse que ela usa a fralda só para dormir, ela faz a higiene direto. Muito bem, parabéns, Simone, é isso mesmo. A gente tem que fazer isso, um ensinando o outro e todo mundo. Eu quero, então, que vocês comecem a se despedir aqui da nossa doutora, que vem se colocar disponível durante 1 hora. Lembrando a vocês que terças-feiras, às 5 horas da tarde, aqui no Instagram dela, vocês se inscrevam, acompanhem. Vocês podem ser convidados a tirar sua dúvida ao ar com ela, ser esclarecedora. Ela também ministra cursos online. Eu queria que você falasse desse curso que você fez recentemente, se tem alguma previsão para estar mostrando para o pessoal. E aí a gente vai encerrando. Tá certo. Bom, queria agradecer o convite de novo, né? É sempre um prazer estar Eu que junto com agradeço. você. E sempre estou disponível no Instagram, né? Eu sempre tento responder todo mundo, sempre estou buscando trazer conteúdos aí, tentar esclarecer um pouquinho, que eu sei que essa linguagem médica é meio complicada, então trazer de uma maneira mais fácil, de ser entendida por todo mundo, né? Tenho sim um curso de como lidar com a demência, com Alzheimer e outras demências, né? Tô para abrir outra turma do curso, mas tô dando uma repaginada nele. Então, por enquanto, eu não tenho uma data prevista, mas assim que tiver, eu aviso todo mundo. E é isso. Muito obrigada a vocês por estarem aí compartilhando da nossa live, né? A gente sabe que todo mundo poderia estar fazendo outra coisa, né? Mas está aqui com a gente. Está aqui com a gente. E só para encerrar, Simone, eu acho que ela ficou triste comigo. Então, não vou colocar mais fralda para ela, vou colocar a cama direto à noite. Não faça isso, Simone. O que a doutora disse, se puder evitar durante o dia, à noite não tem como, porque a pessoa se levantar para ir urinar no banheiro, ela pode, através das medicações, causar uma queda, uma fratura. E mesmo assim ela vai ficar urinada se não Se ela colocar. Vai não ser pior. consegue segurar a urina dela, não tem por que não usar fralda. O que eu quero dizer é para a gente evitar usar desnecessariamente, tá? Necessariamente, tá bom? Fica chateada. Então, vamos lá. Vou te liberar, vou ficar mais 2 minutos aqui com o pessoal para convidar para segunda-feira a live que eu vou ter com o doutor Tá Pelegrino. bom. Tá bom? Um beijo. E Fica com Deus. vamos Boa noite, falando. todo mundo. Tchau, Muito tchau. obrigada, tá? Dá um beijo no filhotão. Dou sim, pode deixar. Um beijo. Tchau. Bem, pessoal, vamos lá. Segunda-feira, às 19 horas, eu vou estar no YouTube com o doutor Pelegrino. A gente vai estar conversando justamente sobre o envelhecimento saudável. O que fazer, tá? Deixa eu ver aqui na agenda, o título é Longevidade Saudável. Como eu sou uma nova estudante de gerontologia, a gente sabe que o envelhecer ativo, com mais saúde, pode nos levar aos 3 dígitos. Já pensou se chegar aos 100 anos? Hein? Saudável. Por gentileza, lógico, com as doenças tradicionais que todo idoso tem, e que se cuida, etc. Na quarta-feira, a Denise Calantra vai estar aqui comigo falando sobre os óleos essenciais, a aromaterapia. Ela vai falar basicamente de 5 óleos, é um kit que nós devemos ter em casa. Por exemplo, a lavanda. A gente coloca esse óleo num recipiente e o nosso paciente, nosso familiar, sente aquele cheiro, aquele aroma agradável de lavanda e ele consegue dormir com maior facilidade, tranquilidade. Esse é um exemplo, tá? E, encerrando o mês, dia 29 de julho, às 5 horas da tarde, a Mariana Morillo, agora eu escrevi o nome errado aqui, Morilha
lá direto do Japão, vai dar uma aula para a gente, descomplicando os cuidados. Eu convido vocês, então, para estarem aqui com a gente. E eu quero agradecer mais uma vez, gratidão a todos que vieram. Vou salvar a live, e essa live vai estar amanhã no YouTube também, quem não tem como assistir no Instagram. Compartilhem, tá bom? Muito obrigada. Um beijo.